Fala, pessoal que está assistindo essa aula gravada. Muito prazer, sei lá, estou muito feliz por você estar aqui presente comigo. Se você que está assistindo essa aula gravada ficar com alguma dúvida, manda mensagem lá no grupo, me marca e manda a tua mensagem. Ou você entra no nosso Classroom, que você provavelmente deve estar inscrito por ter acesso a essa aula. Você vai mandar sua mensagem lá no mural. No mural tem uma parte lá que você pode digitar sua mensagem e você pode escrever sua pergunta e postar lá que eu vou estar te respondendo por lá, tá? Ou no Classroom, ou no grupo, ou no meu privado do WhatsApp que eu vou estar te respondendo. Tá legal? Fora isso, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é a nossa aula de número 4. Se você não assistiu às aulas passadas, todas as aulas estão gravadas e postadas no Classroom, que provavelmente você está inscrito, já que você está assistindo essa aula. Mas assista essa aula, assista às aulas passadas se você não assistiu, porque a aula de hoje vai ser meio que uma continuação das aulas passadas, porque nós já tocamos em vários pontos. Mas, se você não entendeu muito bem as aulas passadas, hoje tu não vai ficar tão prejudicado, até porque hoje a nossa aula vai ser bem detalhada e vamos tocar nos conceitos de um ponto muito importante da redação, que é a questão dos repertórios, tá? Hoje, pessoal, nós vamos começar a falar sobre repertórios. Hoje eu não trouxe repertórios para vocês, assim, a gente lista de repertórios para você aprender. Não trouxe isso. A gente vai entender o conceito de repertórios, vamos entender mais ou menos como escrever, tá legal? Deixa eu ver o que você está escrevendo aqui no chat. As aulas ao vivo sempre são domingo? Às vezes a gente marca no domingo, às vezes não. Aí, obrigado, Érica, por responder. A aula vai estar gravada no Classroom? Sim, vai ser postada amanhã, eu acho. Classroom é pago? Não é pago. Só que as inscrições já foram encerradas na sexta-feira, 4 horas da tarde. Então, você pode participar das aulas ao vivo. Quem não conseguiu se inscrever no Classroom, pode participar das aulas ao vivo que vão sempre ser agendadas. E postadas, os links sempre serão postados nos status e no privado de vocês. Bora lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão conseguindo ver o Word, né? Sim. Aí, obrigado. Sim, dá pra ver. Tá, bora lá. Hoje, nossa aula de número 4, dia 11 de abril de 2021. Agora, essa aula vai ser um pouco mais calma, né? Eu fiz uma revisão aqui para quem estava ao vivo. E a gente falou num tapa de 3 aulas, só de uma porrada. Mas essa aula de agora vai ser um pouco mais calma, vai ser um pouco mais detalhada. Sem pressa. A gente termina até meio-dia. Até meio-dia a gente vai embora. Mas, bora lá. Repertórios. Alguém sabe o que é repertórios? Sem ler aqui. O que é repertório? Pode falar. Área dos conhecimentos. Área dos conhecimentos. Tá, mais alguém? É nos conhecimentos sobre determinado assunto. Ok. Edilene, não sei. Tá ótimo. Sem problema nenhum. Hoje você vai ter... Repertório seria, professor, quando a gente coloca, por exemplo, um filme, um filósofo, alguma coisa do tipo? Exatamente. Para começar na citação? Sim. Tá certíssima. O repertório é meio que a gente pode falar sobre o tema proposto. De certa forma, sim. Para legitimar o argumento, tá ótimo. Tá, todas as respostas... Pode falar. Acho que repertório está ligado diretamente com a interdisciplinaridade. Sim. Justamente essa questão de você relacionar o seu texto, o seu tema, com outras áreas. Com um filósofo, uma frase de um filósofo, uma citação de um livro, ou uma alusão histórica. Aí, ótimo. Todo mundo acertou. Tá tudo certo. Não tem nenhuma resposta errada, pelo menos não que eu tenha visto aqui. Mas bora lá. Repertório. Pode falar. No repertório eu posso acrescentar assim, algum artigo da Constituição Federal, tipo o artigo 5º, artigo 6º? Pode sim. Inclusive eu vou falar sobre todos os principais repertórios que geralmente a gente usa. E repertório que vocês talvez nem tenham, tipos de repertórios no caso, que vocês talvez nem tenham pensado em colocar na redação. Mas eu vou estar trazendo uma lista de tipos de repertórios hoje. Não vou estar trazendo uma lista de repertórios. São os tipos de repertórios. Tá? Você vai entender daqui a pouco. Mas, de modo geral, os repertórios são todos os conhecimentos externos à proposta de redação que escrevemos no nosso texto. Tá?
Como assim conhecimentos externos? Você vai sair um pouco da proposta de redação. Né? Como eu expliquei para vocês lá na primeira aula, né, quando a gente teve lá em fevereiro, falei o seguinte, gente, a gente vai ter uma proposta de redação. Nessa proposta de redação vai ter um tema e vai ter os textos motivadores lá. E todo o conhecimento que a gente coloca na nossa redação, que é fora essa proposta de redação, a gente está apresentando o repertório, tá? Então, todo o conhecimento que a gente adquire na nossa vida e traz para o nosso texto é repertório. E isso ajuda demais a gente. São importantes? A utilização de repertórios na redação é de suma importância, pois servirão para sustentar que determinado argumento esteja correto. Então, para que serve o repertório? Ele é muito importante porque ele vai mostrar para o corretor, meu corretor, eu estudei na minha vida. Isso aqui que eu estou falando é verdade, porque tem esse repertório que fala a mesma coisa que eu estou falando. Vamos trazer um exemplo aqui. Uma coisa é eu falar da minha boca para fora. Sei lá, um problema social. Muitas mulheres sofrem violência nas suas casas, sabe? Se eu falar da boca para fora, não tem comprovação nada sobre isso. Mas se eu pego a minha redação e escrevo, de acordo com o portal G1, tantos por cento da população feminina sofre violência doméstica, sabe? Quando eu trago um repertório, não parece que eu sou mais inteligente. De certa forma isso. Porque eu vou pegar um conhecimento que eu adquiri na minha vida e vou colocar no meu texto para dizer que aquilo que eu estou falando é verdade. Sabe? Se a gente não coloca repertório, é como se a gente estivesse falando da boca para fora, sabe? Não tem aquelas discussões bestas que eu já vi muitas na internet sobre, por exemplo, aborto. Né? A pessoa falando, aborto tem que legalizar, no caso, todos os casos, por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tem que legalizar em todos os casos por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu fico olhando para aqueles dois brigando sem sentido nenhum, porque não tem comprovação nenhuma. Né? Tipo, só vão falando da boca para fora, mas que argumento tu utiliza para defender esse posicionamento? Porque não adianta você simplesmente falar da boca para fora. Tem que trazer um repertório para sustentar esse teu argumento. Trazer constituição, trazer frases, trazer pensamentos, trazer dados estatísticos para te poder defender seu posicionamento. Se tu não traz isso, é como se tu estivesse falando da boca para fora. Como se fosse uma coisa que não é verdade. Entende? E o repertório vai servir para que tu comprove que o que tu tá falando é verdade. Tá? Que o que tu tá falando é verdadeiro. Tá legal? Então, eles são de suma importância no nosso texto. É obrigatório usar? Tá, essa é uma pergunta bem frequente. No texto dissertativo argumentativo, é obrigatório usar repertórios em defesa de um ponto de vista. Pois, como foi explicado na aula 3 de competências, serviram para... Não, eu falei. Serviram para comprovar seus argumentos. Ademais, no Enem tem uma competência específica que avalia a questão dos repertórios, que é a competência 2 que eu falei para vocês na aula 3. Em que, caso a pessoa não escreva nenhum no seu texto, não escreve nenhum repertório, já é bastante prejudicado, principalmente nessa competência, tá? Então, você é obrigado a usar. Se você não coloca no texto, já perde ponto automaticamente na segunda competência. Tá? Os repertórios, eles são de suma importância. Então, se você vê, assim, que está perdendo muito ponto na segunda competência, pode ser que você não esteja colocando repertório. Tá legal? Posso reutilizar os repertórios dos textos motivadores? Eita, pergunta também muito frequente. Você pode usar os repertórios que a proposta de redação apresenta. Mas a recomendação é que você não faça isso. Hoje você poderá se limitar aos textos motivadores. Porque esse aqui é um ponto que a banca traz para a gente. Que a pessoa pode usar, no entanto, se a pessoa se limitar aos textos motivadores, a pessoa perde ponto na segunda competência. Porque a gente tem que trazer para a redação conhecimentos externos. O Enem quer de nós conhecer o que a gente aprendeu na nossa vida. Se a gente não traz conhecimento que a gente aprendeu na nossa vida para a redação, o que esse pequeno aprendeu? Não aprendeu nada. Né? Então, a gente não pode se limitar aos textos motivadores em si. A gente tem que trazer, sim, conhecimentos externos. Tá legal? Se você se limita apenas aos textos motivadores, perde ponto. Tá? Então, não faça isso, porque você pode se limitar. Você pode ficar somente nos textos motivadores. Tá legal? O que acarretará no desconto de pontuação na competência 2. Vou mudar aqui. Competência 2. Até porque o Enem quer saber se você aprendeu alguma coisa nos seus estudos. Acabei de falar isso. Seus estudos. E para fazer isso, você apresentará repertórios que você adquiriu durante sua preparação. Em relação aos textos motivadores ainda, você pode, por exemplo, reutilizar argumentos que foram apresentados. Isso aqui é um ponto importante. Tu pode reutilizar argumentos que foram
utilizados ali no texto motivador. Se tu vê aqui que tem um argumento muito top, tu pode reutilizar aquilo na tua redação. Contanto que não seja uma mera transcrição, né? Só copiar e colar no teu texto. Aí também não pode. Tu pode reutilizar esses textos, esses argumentos, mas evite repetir os repertórios que estão sendo colocados nos textos de apoio. Porque, como eu tinha falado, não é bom tu se limitar só aos textos de apoio. Tá legal? Ai, calma, tem muita pergunta aqui. Pode fazer como referência, né? Calma. Cadê? Sumiu. Não pode copiar. É isso, exatamente. Pode usar como referência, como motivação. Texto motivador. Serve para motivar. Então, usa como motivação, e não como a tua cola. Podemos usar repertório na conclusão? Pode. Mas é melhor não. Por quê? Porque a conclusão é um espaço reservado para propostas de intervenção. Mas... Cadê? Mas não pode escrever os dados igual está lá no texto motivador. Você tem que parafrasear, exatamente. A gente não pode copiar e colar, a gente não pode simplesmente se limitar aos textos motivadores. A gente tem que dar uma mudada, a gente tem que dar uma recapitulada e tal. Mas não é bom a gente só se limitar aos textos motivadores, porque isso sim faz a gente perder ponto. É só na conclusão que usa o repertório? Não, gente, não é na conclusão que usa o repertório. Com o repertório na introdução D1 e D2. O que é parafrasear? É basicamente você reescrever o que está escrito ali, só que de uma forma totalmente diferente. Que o corretor nem perceba que tu está escrevendo aquilo, sabe? Vamos dizer, o repertório, né, do texto motivador fala 40% da população... Não, deixa eu ver. 5% da população é viciada em álcool, né? Exemplo. Aí vamos dizer, eu vou parafrasear isso. 95% da população não é viciada em álcool, sabe? Tipo, falar uma coisa diferente de como está escrito ali, só que de uma forma que o corretor não perceba que está igual, entende? Você pode parafrasear uma citação que você conheça com o intuito de resumi-la? Com toda certeza, é até melhor. Tá bom? Deu para entender isso aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Ótimo. Tá, então nós já entendemos o conceito de repertórios, já sabemos que os repertórios são importantes, já sabemos que é obrigatório usar os repertórios na redação, já sabemos que a gente pode reutilizar os repertórios dos textos motivadores, mas a gente não pode se limitar a eles. A gente tem que, com toda certeza, trazer repertórios que a gente adquiriu ao longo da nossa vida para o nosso texto, porque senão a gente pode perder ponto na segunda competência. E você pode também reutilizar os argumentos que foram apresentados nos textos motivadores, contanto que não transcreva. Tá legal? Então pronto, acho que fechou essa parte. Bora lá. Tipos de repertórios. Agora a gente vai trabalhar sobre os tipos de repertórios. E a gente vai ficar trabalhando neles até o final. Tá legal? Nós temos dois tipos de repertórios, dois grupos de repertórios. Os repertórios fictícios e os repertórios reais. Ambos tu pode usar na tua redação, sem problema nenhum. O que são repertórios fictícios? Utilizar filme, série, novela, desenho, conto, livro fictício, fábulas. Existem outras formas de ficção, né? Mas é o que eu destaquei várias. Na verdade, para ser sincero, eu não consegui me lembrar mais de nenhum. Mas se vocês tiverem também sugestões aí, que vocês se lembrem, eu posso acrescentar. Mas esses aqui são os principais. E tem alguns aqui que talvez vocês nem se tocaram, né? Por exemplo, conto, um desenho, fábula, que pouquíssimas pessoas colocam. Não, mas a gente pode usar isso na redação. É repertório, é conhecimento. Esses são os tipos de repertórios fictícios. E existem os repertórios reais,
que são os dados estatísticos, notícias, retomada histórica, frases, conhecimento científico, alusão à vida de famosos, legislação, entre outras formas aí de apresentar repertórios reais. Tá legal? Aí, agora eu pego a pergunta de um menino que fez aqui, que eu não lembro o nome dele, confesso. Eu não tô conseguindo decorar o nome de todo mundo hoje. Mas, ele perguntou se tem problema usar repertório fictício no desenvolvimento, algo assim, né? Não sei quem foi que perguntou isso. Mas eu falei que repertórios fictícios, a minha recomendação é utilizar na introdução. Para repertórios fictícios, recomendo usar na introdução. Ah, então quer dizer que se eu usar no desenvolvimento eu perco o ponto? Não necessariamente. Mas por que eu falo que é melhor usar na introdução? Porque como na introdução tu vai começar teu texto com o repertório, né? Tu vai estar fazendo uma contextualização ali. E tu não está ainda defendendo um posicionamento na tua introdução, né? No iniciozinho, tudo mais. Não tem problema de usar um repertório fictício, né? Começa com uma série, com um filme e tudo mais. Mas quando chega no desenvolvimento e tu vai defender um posicionamento, o que é melhor? Agora eu pergunto para vocês. É melhor apresentar um filme para defender, sei lá, aborto, ou é melhor usar um dado estatístico, uma notícia, legislação, para defender a questão do aborto? Usar uma notícia. Sim, um repertório real. Então, aqui eu acho que a gente entrou no consenso. Mas eu acredito que seja melhor a gente definir o nosso posicionamento a partir de dados reais do que repertórios fictícios, né? Usar um filme para defender o aborto. Não pode legalizar o aborto nem em todos os casos, porque aquele filme diz que é errado, não sei o quê, sabe? Não dá muito certo, né? Porque fictício é fictício. Foi criada aquela história. Mas aqui é a situação real. Então é muito melhor que você use documentário, tá? Documentário não me lembrei, mas também pode usar. E é um repertório real, né? Documentário é um repertório real, que também é ótimo para usar. Pode falar. Matheus. Tipo assim, a gente pega um tema de meio ambiente e a gente começa a introdução citando o filme do Lorax. Um exemplo, assim, tipo, de acordo com o filme, o Lorax mostra que o desmatamento e tal poderia talvez ser dessa forma. Sim. Eu nunca assisti esse filme, mas tem como me contar mais ou menos a história? Só o básico. O que é que Não, a história é de um homem que ele quer fazer uma roupa, né? Ele tem uma eita, moço. Tem uma floresta lá que ele corta, entendeu? E os animais falam e pedem para ele não cortar, e aí ele corta todas as árvores, entendeu? Então, nesse filme mostra a constante... Esse filme, Matheus, ele fala também muito da ambição. Tá. Vamos dizer que fale sobre... Se o tema fale sobre desmatamento, né? Então, pode começar a tua introdução. O filme, esse aí que tu falou, que eu já até me esqueci o nome, Lorax, não sei. Tá certo? Apresenta a vida de... Aí tu pode falar o nome do personagem, do tal, que por conta de sua ambição começa a desmatar as árvores, sabe? Basicamente fala o que acontece no filme, de maneira resumida. Claro que tu não vai falar, esse aqui, filho de não sei quem, é neto daquele outro, parente de não sei quem, vai pra cidade tal fazer isso aqui. Não, tu não precisa fazer isso. O Ayrton não tá nem aí pro filme. Ele só quer que tu pegue a parte principal que tem a ver com o que tu queres falar ali. Entende? Aí, então tu pode falar, no filme tal, o personagem tal, por conta de sua ambição, corta diversas árvores, o que prejudica o meio ambiente daquela localidade, sabe? Então, pronto, fechou, ponto em seguida, sabe? Já acabou o repertório, não é preciso, explicar tudo detalhadamente. Professor. Tem que começar a introdução com o repertório? Não necessariamente, mas é melhor. Pode falar. Esse filme também fala, meio que mostra como seria a nossa vida
sem árvores, sabe? Só plástico. Aí montava umas árvores de plástico, aí o povo vendia oxigênio, sabe? Tipo, como se fosse gás. É bem engraçadinho. Também podia falar sobre como seria uma vida, sabe? É bem interessante. Acaba todas as árvores do mundo e aí mostra um mundo sem árvore, depois do desmatamento completo. Entendi. Mas de maneira geral, a gente vai pegar a parte que importa para nós. Por exemplo, vamos dizer que eu queira colocar uma novela na minha redação. Uma novela fala de tanto assunto, mas tanto assunto, que a gente vai pegar a parte principal. A gente vai pegar, nem a parte principal, mas a parte que tem a ver com o que a gente quer discutir. Vamos dizer, tipo, uma novela fala sobre racismo, fala sobre questão de pobreza, fala sobre a questão de dificuldades nas escolas, fala sobre violência policial, sabe? Fala sobre tanto assunto, eu vou pegar o assunto que mais me interessa naquele tema. Vamos dizer que aconteceu um caso de sequestro naquela novela, e o tema vai falar sobre sequestro. Né? Então, eu vou pegar só a parte do sequestro, que não é o ponto crucial da novela, mas eu vou pegar só aquela partezinha, porque aquela parte encaixa no meu texto, entende? Então, só vou pegar a parte que me importa. Tá legal? Então, não precisa você... aquela série que tem um protagonista que é filho de não sei quem, que é parente daquele outro, que mora na cidade, sei lá, tal. Não é preciso tu fazer todo esse paranauê, não. Tá legal? Mas a minha recomendação aqui, repertórios fictícios, recomendo usar na introdução. E nos desenvolvimentos, usar reais. Tá legal? No caso, Matheus, de usar um filme com fatos reais também poderia, né? Você falou que não era ideal ali usar o filme. Uhum. Olha, eu particularmente, eu prefiro falar, a gente usa o caso real, sabe? Por exemplo, Titanic. A gente sabe que foi baseado em fatos reais. Mas ao invés de tu usar o filme Titanic, por que não usar a situação real do Titanic? Nos Estados Unidos aconteceu isso aqui, sabe? Tudo mais. E outra coisa também, esse ano na redação eu tentei colocar aquele, eu não sei se você já assistiu, uma série da Globoplay, que é The Good Doctor, que é de um doutor autista. Sim. Então, eu tentei usar ela porque como era sobre pessoas que têm doenças mentais, né? Eu achei que se encaixava bem. Só que eu tive muita dificuldade de utilizar ela, colocar ela como repertório na redação. Aí eu não sei se eu coloquei da forma errada. Sabe, essa série se encaixaria muito bem nesse tema do ano passado. Sabe por quê? Porque no início da série, o doutor... Ai, meu Deus, esqueci. Sean Murphy. Dr. Sean Murphy, ele, tipo, quando ele vai tentar a vaga, né, para ser médico, as pessoas não querem ir lá dentro. Porque ele tem um pouco de problema e tudo mais, né? Tipo, tem até aquela confusão lá no hospital em que os diretores do médico do hospital estão discutindo para ver se ele poderia entrar porque ele tem problema, né, com autismo e tudo mais. Então, não poderia usar, na série The Good Doctor, o Dr. Sean Murphy, por conta de sua incapacidade mental, não sei como poderia colocar, por conta de sua doença mental, é estigmatizado, é estigmatizado como uma pessoa incapaz, sabe, pelos médicos daquele hospital. Alguma coisa assim, entende? Então, eu acho que se encaixaria muito, muito bem no passado. Um caso de exclusão, né? Oi? Um caso de exclusão. Não entendi. No caso de exclusão? Sim. Basicamente, a gente vai pegar a parte que importa e a gente vai falar de maneira resumida a parte que importa para nós. Né? Tipo, vamos dizer que fala sobre a questão de abuso de empregadas domésticas, né? Vamos dizer que tem uma fase sobre abuso de empregadas domésticas. Aí eu queria usar aquela novela das empreguetes. Aí, na novela cheia de charme, 3 empregadas eram constantemente abusadas de forma trabalhista nas residências, sei lá, tipo,
tu conta a história, mas tu não vai te prolongar. Ah, essa personagem é o nome tal, que acontece. O corretor não quer saber disso. Fala de maneira resumida, de maneira sintética, a parte que te importa. Tá legal? Professor, eu tenho uma pergunta. Sobre a redação do Enem 2020. Eu sei que muita gente usou o filme Coringa como repertório, mas eu fiquei pensando assim, em relação a outros filmes, e eu vi o Milagre da Cela 7. O senhor acha que ele seria um bom repertório para usar na redação 2020? Qual o filme? O Milagre da Cela 7. Não conheço. Tu consegue me contar mais ou menos a história? Conta a história de um homem que ele tem um tipo de deficiência e ele foi acusado por matar a filha de um coronel, parece. Aí ele vai pra cadeia e tipo, ele tem uma filha pequenininha. E tipo, ele foi acusado por matar ela, sendo que ele não matou, entendeu? Ela que se jogou de um penhasco, entendeu? E ele acabou salvando ela. Mas ele foi culpado no final. Mas ele tem... Nessa história, ele é deficiente. Ele não cometeu crime. Ele é deficiente mental. Isso. É meio que as pessoas diminuíam ele por conta disso. Tipo, aquele abestalhado, aquele lesado. Sabe? Fazia com... diminuir. Ele é tipo aquele adulto, crianção, sabe? Uhum. E aí fazia o quê? Ele matou a menina porque olha como ele é. Ele é meio assim, então ele deve ter jogado ela por conta desse jeito dele, entendeu? Por conta dessa doença mental que ele tinha. Entendi. Encaixaria perfeitamente. Tu poderia começar, no filme, tal, eu já até me esqueci o nome, no filme tal, apresenta a vida de um homem que apresentava uma doença mental, não sei se... Qual era a doença, sabe? Tu lembra? Ou não foi falado em nenhum momento? Eu acho que era autismo. Eu também. Porque, assim, naquele tempo, a medicina não era tão avançada como era hoje. Então, as pessoas não sabiam que ele tinha. Então, por isso que foi mais fácil colocar ele como culpado pelo assassinato da criança. Porque ele é uma pessoa que, assim, ele não tem, né? O povo achava que... Meu Deus, como é que eu vou colocar aqui? Que ele não tinha um certo entendimento, tipo, das coisas. Ele não era entendido, sabe? Entendi. Então tu poderia colocar no filme tal, é apresentada a vida de... Aí tu pode falar o nome dele. Qual é o nome dele? Lembra? Não. Ou pode falar, o protagonista é acusado de matar uma personagem por conta de sua deficiência mental, que é o autismo, o qual foi estigmatizado a ter cometido aquele crime apenas por conta de sua incapacidade, sabe? Algo assim, sabe? Basicamente vai explicar aquele filme de maneira sintética, resumida e pegando a parte que te importa, a parte principal. Matheus. Pode falar. Eu aqui acompanhando, mas eu tô vendo que tem muita dúvida no chat sobre a questão de como usar esses repertórios. Mas eu vou dar, eu tô de intruso, viu? Desculpa aí. Mas, é o seguinte, gente. Para quem tem muita dúvida em quando usar um repertório, existe uma estrutura padrão que a gente geralmente ensina para elaborar a estrutura de um repertório se tornar pertinente. Primeiro você traz o argumento externo, que seria filme, série, livro, música, qualquer argumento que esteja na sua realidade e que você consiga ter domínio. Exemplo, vamos lá, uma constituição. Você não precisa decorar aquilo de có e salteado e achar, isso aqui vai se encaixar aqui, aqui, aqui. Não, você precisa saber e entender quando colocar. Então, é o argumento externo, mais a relação textual, que seria o que é que tem a ver esse argumento externo com o tema. Então, você manipula, você pega um trecho que nem o Matheus falou e encaixa direitinho com relação ao tema, já para deixar o repertório pertinente ao tema. Tem muita gente que tem dúvida nessa parte, mas tem que manipular o repertório para que ele se encaixe. Não adianta jogar uma citação, uma alusão e não ter o mínimo sentido e ficar sem sentido a relação com o texto, só estar ali por estar. E logo após a justificativa. Então, é uma forma, uma estrutura padrão.
argumento externo, relação com a temática, mais justificativa, que essa justificativa seria já o gatilho para as teses. Então, você ia dizer, ó, assim, baseados nessa ideia, ou nesse argumento, ou nessa lógica, ou nesse pensamento, faz tal sentido dizer que é uma problemática tal assunto e tal assunto. Então, você vai fazer essa estrutura padrão para que você consiga ter um domínio melhor na pertinência do repertório. Tá. Eu vou explicar sobre isso, ainda não cheguei lá. A gente vai explicar, eu vou falar sobre isso aqui bem aqui. Já é o próximo tópico, sobre o repertório pertinente, legitimado e produtivo. Mas, de modo geral, de início, você vai pegar um repertório, você vai ter um repertório, você vai se lembrar do seu repertório lindo, maravilhoso, e você vai pegar a parte que te importa, a parte que é mais importante, que você acha que tem totalmente a ver com aquele tema, tá legal? Agora vamos falar sobre isso que o Lucas acabou de falar aí no áudio para mim. Quais são as características que todos os repertórios devem ter? Tá? Esses 3 pontos aqui são pontos cruciais. Se você não apresentar esses 3 pontos, quando você for colocar seu repertório, perde ponto. Inclusive, essas 3 expressões que eu trouxe para vocês estão todas na banca de correção que o corretor recebe para corrigir a tua redação. Então, não são palavras e coisas que eu tirei da minha própria cabeça. Não, eu peguei da própria banca de correção. Tá legal? Como foi explicado na aula de competências, não sei quem participou da aula de número 3, né? Eu não expliquei sobre isso agora na revisão que a gente teve mais cedo. Mas quem participou da aula de competência 3 deve se lembrar disso e vamos retomar isso aqui mais uma vez, só que de maneira mais detalhada. Primeiro, o repertório tem que ser pertinente. O que é um repertório ser pertinente? Ele tem a ver com o que está sendo discutido no meu parágrafo, sabe? Não adianta eu colocar um repertório e ele não ter nada a ver uma coisa com a outra. Exemplo, vamos dizer que o tema faz isso, que no meu parágrafo eu vou falar sobre a escola. E eu coloco um repertório falando sobre governo. Diretamente, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então, acaba não sendo um repertório pertinente, tá? Então, essa parte não necessariamente tem a ver com o tema também, mas com o argumento. Por que com o argumento? Porque não necessariamente você vai escrever o repertório do tema, mas com o seu argumento. Porque se a gente escreve somente do tema, fica um texto mais dissertativo e não argumentativo. Tá, mas de modo geral, pertinente. Será que esse repertório tem a ver com o que eu vou discutir no meu parágrafo? Tem a ver com o que eu estou falando aqui? Se não tem nada a ver, pula para outro, procura outro, ou tenta relacionar. Mas, de modo geral, esse repertório tem a ver? Essa é a primeira pergunta que tu tem que fazer. Na hora que tu imaginar um repertório, ele tem a ver, tá legal? Depois do momento que tu vê que tem a ver, tem relação, você vai para a parte de um repertório legitimado. Legitimar um repertório é basicamente você dizer a fonte do repertório. Exemplo, tem pessoas que quando escrevem dados na redação, colocam simplesmente, dados afirmam que 50% da população faz isso aqui. Não pode, tá? Por quê? Quem disse esse repertório? De onde? Quem disse isso? Cadê a fonte? Sabe? Então você tem que dizer a fonte do repertório. Afirmar quem foi que disse, tá legal? Isso é legitimar o repertório. E você deve legitimar o repertório. Se simplesmente você fala, as estatísticas dizem que não sei quantos por cento da população faz isso aqui. Não vai dar certo. Vai perder pontuação na segunda competência. Porque você tem que legitimar o repertório. Tá legal? Terceiro ponto. O teu repertório tem que ser produtivo. O que é um repertório ser produtivo? Esse repertório serviu para sustentar o meu posicionamento. Ele serviu ali no meu texto, de alguma forma? Porque não adianta nada escrever o repertório e não relacionar com o argumento. Que foi o que o Lucas acabou de falar aí no áudio pra gente. Que não adianta a gente colocar uma frase e essa frase não ter, assim, nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não tem a ver nada com o que eu tô falando no meu parágrafo. Não adianta você, por exemplo, tem muita gente que segue aqueles modelos coringas de internet, né? Cuidado com esses modelos, porque tem alguns modelos que você não tem uma parte para relacionar o repertório com o teu posicionamento, tá legal? Então, você tem que ver, será que esse meu repertório, ele está sendo produtivo? Será que ele serviu ali no meu texto para alguma coisa? Ou será que ele está de mera exposição? Ele está comprovando o meu argumento? Ou ele está aqui simplesmente só para deixar bonitinho e enfeitar? Tá legal? Então, preste atenção.
Uma coisa que tem uma professora que sempre fala que é bom a gente fazer é você pegar a parte do seu repertório e tirar ela dali. De maneira imaginária, é claro, né? Tu escreveu o teu parágrafo e aí tu pega aquele período que tu colocou no teu repertório. Tira ele dali. Se eu tirasse aquele repertório dali, ele faria falta? Sim ou não? Se ele fizesse falta, é porque ele está sendo produtivo. Se ele não estivesse fazendo falta, é porque ele não estava sendo produtivo. Por quê? Se eu retomo o meu repertório em alguma das partes do meu parágrafo, eu estou deixando ele mais produtivo. Se eu não retomo ele, se eu não explico ele, se eu não faço alusão nenhuma a esse repertório, ele não está sendo produtivo. Tá legal? Deu para entender? Ou a internet travou? Professor, tá uma dúvida minha. Pode falar. Então, nesse caso, se ele não está sendo produtivo, o que é mais adequado fazer? É você relacionar com o repertório. Na parte do repertório ser produtivo, é tu relacionar o teu repertório. Vou até escrever aqui. Basicamente, é você relacionar o repertório com o argumento. Você explicar. Por quê? Isso pode ficar muito bem claro na sua mente. Né? Quando a gente escolhe um repertório, coloca no nosso texto, na nossa mente pode estar bem claro qual é a relação desses dois. No entanto, a gente tem que escrever na redação qual é a relação desses dois. Esse repertório, essa frase se encaixa perfeitamente nesse tema, por causa disso aqui, aquele outro. Claro que eu estou falando aqui de maneira informal, né? Mas, de maneira, de certa forma, é isso. A gente vai explicar. Basicamente, a gente vai relacionar o repertório com o argumento. Alguém colocou aqui no chat alguma coisa. Tá legal. Alguma dúvida sobre isso aqui? Ou deu para entender? O repertório tem que ser pertinente, legitimado e produtivo. Tudo isso aqui eu não tirei da minha mente, tá? Por favor. Eu tirei da banca de correção de corretores que eles pegam lá para treinar para correção do Enem, tá? Não tirei da minha mente do nada. Peguei de lado o material do INEP. Ele tem que ser pertinente, legitimado e produtivo. O que é um repertório ser pertinente? Ele tem a ver com o que eu quero passar no meu parágrafo. Se ele tem a ver, é pertinente. Meu repertório está legitimado? Eu dizer a fonte do repertório. Quem noticiou essa informação? Qual foi o jornal que disse isso? Ou, por exemplo, quando é filme, qual foi a produtora que fez? Quem foi que estrelou? Sabe? Dizer algum ponto que possa legitimar meu repertório. Dizer a fonte, quem foi que produziu, ou quem está ali de protagonista, quem escreveu, tudo mais. Legitimar, por exemplo, Harry Potter. Como legitima Harry Potter? Quem escreveu Harry Potter? Todo mundo sabe, né? Eu acredito. A J.K. Não sei falar o nome da mulher, mas vou escrever no chat. J.K. J.K. Rowling. Acho que é assim. Não sei escrever, não sei pronunciar. Aí eu só escrevi simplesmente, em Harry Potter, escrito pela autora J.K. Rowling, não sei pronunciar o nome da mulher. Mas isso é legitimar o repertório, dizer a fonte do repertório, quem escreveu, quem produziu o repertório, tá legal? E o terceiro ponto é o repertório ser produtivo. Esse repertório está relacionado com o meu argumento? Não adianta eu simplesmente colocar um repertório por colocar. Eu tenho que relacionar esse repertório com o meu argumento. Tá legal? Vocês conseguiram entender? Sim. Então ótimo. Sim. Bora lá. Exemplos de repertórios. Agora, neste momento, eu trouxe uma lista de tipos de repertórios que vocês podem usar na redação. Na verdade, eu já trouxe essa lista aqui em cima, né? Quando eu falei de repertórios fictícios e reais, já tem uma lista de repertórios para vocês usarem. Mas, hoje, eu trouxe exemplos. Mas algumas observações sobre esses tipos de repertório que eu trouxe hoje, esses exemplos. Os repertórios apresentados, dá para notar que não... que não foi
apresentado tudo que esses repertórios apresentam. Calma, repetir aqui. Mostram. Foi retirada apenas a parte que se encaixa perfeitamente com o tema com o que quer ser discutido. Então, quando fizer os seus textos, use somente a parte que lhe importa. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Use somente a parte que lhe importa. A parte que tem a ver com o que tu queres repassar no parágrafo. Não adianta colocar tudo. Não tem porquê. Não se prolongue no repertório explicando detalhadamente cada detalhe. Até porque isso o corretor não quer saber. Mas pegue as partes que são viáveis e escreva no seu texto. O corretor não quer saber que aquele protagonista é filho de não sei quem, neto de não sei onde, que mora na cidade de não sei qual. Ele não quer saber isso. Ele só quer saber o que é que isso tem a ver com o teu argumento. Entende? Tá legal? Então, bora lá. Repertórios fictícios. Aqui eu trouxe exemplos de vários repertórios fictícios para vocês. Filme. No filme Modo Avião, produzido pela Netflix, aqui eu coloquei produzido pela Netflix para legitimar meu repertório, é demonstrado a vida de uma jovem viciada no aparelho telefônico, aparelho telefônico, a qual, por conta do uso inadequado durante o trânsito, sofreu um acidente de carro. Eu me prolonguei. Eu nem falei o nome da personagem. Eu só falei, acontece isso aqui, e ela sofre um acidente de carro porque usou o celular no trânsito. Acabou. Eu precisei explicar que ela foi para o interior. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Eu não expliquei que ela foi pro interior morar com o avô para se distanciar, que ela foi internada, que não sei o que ela foi traída na empresa. Não falei nada disso. Eu só falei a parte que me importa. Que é a parte dela ter usado o celular inadequado no trânsito. Que seria, sei lá, em relação ao tema. Tá legal? Série. Exemplo de série. A série Atypical. Vocês já assistiram Atypical? Atypical é uma série também muito legal, que nem The Good Doctor. Série. A série Atypical, produzida pela Netflix, retrata a vida de Sam, no caso Sam é o protagonista, o qual é um jovem autista que sofre preconceito na escola por conta de seus atos incomuns. Nossa, super resumido. Eu não expliquei que ele é filho da mulher que traiu o marido, que é irmão de não sei quem, que namora não sei quem outro, que ele estuda na escola do nome tal, cidade tal. E a série foi produzida no ano de 2000 e não sei quanto. Não tô explicando, não precisei falar nada disso. Não falei, por exemplo, o episódio da temporada que passou isso aí e tal. Não precisa. Não é preciso. Você só vai pegar a parte que te importa. Tá legal? Só a parte que te importa. Só a parte que tem a ver com o que tu queres repassar. Tá legal? Novela. Essa novela acabou sexta-feira. Ontem retomou esse episódio, mas bora lá. A novela Amor de Mãe. Vocês assistiram? A novela Amor de Mãe, exibida pela Rede Globo, mostra a vida de Lourdes, a qual é uma mulher de origem pobre que foi presa por Thelma em uma casa, considerando-se assim como um sequestro. Então aqui basicamente eu disse que a Lourdes ela foi sequestrada pela Thelma. Acabou. Eu não expliquei que ela viveu a vida dela inteira procurando o filho desaparecido que foi vendido por não sei quem e tal. Não expliquei isso. Eu não expliquei o motivo dela ter sido sequestrada. Eu não expliquei, sabe? Não precisei falar disso. Eu só peguei a parte que ela foi sequestrada, que já foi no final da novela. Tá legal? Eu posso, nesse caso aí de novela, eu posso colocar apenas a personagem foi sequestrada por outra? Ou precisa não precisa também colocar o nome da personagem. Eu coloquei porque eu sei. Mas não é necessário. Pode colocar, a protagonista faz isso aqui, sabe? Ou a jovem fez isso aqui. Que nem como eu coloquei aqui no filme Modo Avião, né? É demonstrada a vida de uma jovem viciada no aparelho telefônico. Aqui eu não coloquei o nome dela, até porque eu me esqueci, não lembro. Parece que é a Ana, não sei. Mas, só pego a parte que me importa. E eu não preciso, obrigatoriamente, colocar o nome dos personagens. Eu posso só colocar o nome da novela, o nome do filme, o nome da série, que é importante. Colocar quem exibiu também, pode ser uma forma de legitimar o teu repertório. Ou pode legitimar, talvez, sei lá, colocando quem é a protagonista. Foi protagonizada, aqui, por exemplo, poderia colocar, que foi protagonizada pela atriz Larissa Manoela. Aqui em cima. Uma informação a mais do meu texto.
Novela. A Malhação Viva a Diferença conta a história de 5 meninas que se tornaram amigas depois de enfrentar diferenças de mundos diferentes. É tipo assim. É basicamente isso. Aí tu coloca Malhação e Viva a Diferença entre aspas, que eu acredito que seja o mais adequado, porque é o nome que tu não tirou da tua própria cabeça, mas sim que é o nome da novela. E também tu vai puxando pro lado que mais te importa. Por exemplo, essa novela tem uma menina lá que ela tem um probleminha mental, não tem? Me esqueci o nome dela. A Benê. A Benê, é assim. Aí tu pode. Aí vamos dizer que o tema faz sobre doenças mentais. Aí tu pode falar. Ela tem autismo também. Igual ela tem autismo também, igual do Ático. Então, ótimo. Aí eu posso falar. Na novela Viva a Diferença, é apresentada a Benê, que possui problemas mentais. E por conta disso, não conseguia se incluir no círculo de amigos, né? Que a gente, não sei se vocês viram, né? No início da novela, tipo, ela não consegue ter amigos e tudo mais. Aí eu já puxo pro lado de preconceito contra autistas, pessoas com doenças mentais e tudo mais. Não necessariamente. Aqui, ó, Marcelo colocou. A típico modo avião poderia ser usado no desenvolvimento ou tem que ser usado já na introdução por ser ficção? Eu falei que a minha recomendação é que você use na introdução, mas não que necessariamente se você usar no desenvolvimento você vai perder ponto, tá? Porque não vai perder ponto se você usar filme, série no desenvolvimento, mas você perde se não colocar. Mas a minha recomendação, como eu expliquei para vocês lá no início, a recomendação é que você use na introdução. Tá legal? Não é uma obrigação, uma regra e tudo mais que vai fazer com que tu perca ponto. Mas a recomendação é que tu use na introdução. O filme extraordinário poderia ser usado nesse caso de deficiência? Poderia sim. O filme extraordinário demonstra a vida de um menino que, por complicações da gravidez de sua mãe, sofreu diversas deformações faciais, o que prejudicou a sua aparência física, impedindo assim a devida socialização com outras pessoas. Ponto. Poderia. Na novela Carrossel, exibida pela emissora SBT, aí tu coloca exibida pela emissora SBT entre vírgulas, tá? Tem uma informação a mais. É retratado uma professora que tem um filho deficiente físico e não deixava ele ir para a escola por medo que sofresse com preconceito de outras pessoas e pela acessibilidade. É exatamente isso. Porque a gente sabe que não é esse o contexto principal da novela, mas a gente pega a parte que mais importa para nós. Tá legal? A gente vai já puxando pro lado que a gente quer. Matheus, licença. Outra coisa também é que tem muita gente que tem dúvida sobre a questão do... eu errei o nome da série, eu errei o nome do filme, eu errei o nome do escritor, eu errei o nome de tal coisa. Vou perder ponto? Não perde. Quando é uma coisa que não é de autoria sua, é sempre aconselhável colocar entre aspas, porque não é da sua autoria, não é da sua lógica. Então, obras ficcionais, nome de autores, alguma coisa em si, você coloca com inicial maiúsculo, seguindo as normas básicas da ABNT. Então, se informem antes para ter uma noção de quais são as com maiúsculo, tipo estado com maiúsculo. Então, vale ressaltar isso para se pesquisar, porque tem muita gente que tem dúvidas de citação direta, citação indireta, como utilizar, e isso provavelmente você vai falar, perdão. Tá, esse não é o assunto ainda de hoje, citação indireta, direta e tudo mais. Mas hoje é só uma apresentação de repertórios. Coloca entre aspas a frase ou autor. Pois é, tu pode colocar a frase entre aspas, pode colocar sem aspas. Eu particularmente costumo recomendar usar sem aspas. Porque vai que tu erra alguma coisa. Com aspas, o que quer dizer escrever uma frase com aspas? Que aquelas são as mesmas palavras que o escritor disse. E se tu colocar alguma palavra errada, sabe? Então eu prefiro colocar indireta mesmo, colocando com as nossas próprias palavras, explicando o que ele queria dizer. Tá legal? Eu acho que até agora tá tudo certo. Desenho. Maurício de Souza, ao criar a Turma da Mônica, retrata a vida de 4 crianças, que são protagonistas, as quais enfrentam constantes brigas por conta de desentendimentos ocorridos dentro do grupo. Então vamos ver que aqui eu queria falar sobre brigas nas escolas, né? Brigas que as crianças fazem e tudo mais.
Peguei só a parte que me importa. Tá legal? Aí vamos dizer que fala sobre alimentação. Eu poderia colocar Magali. Maurício de Souza, ao criar a Turma da Mônica, apresenta a Magali como uma pessoa... Tudo mais? Poderia. Pegando já a parte que me importa, a parte que serve para mim. Conto. No conto infantil, dos 3 porquinhos, é retratado a vida de 3 irmãos em que tem apenas em que apenas um deles se esforça ao máximo para conseguir construir uma casa segura, possibilitando desse modo a maior certeza da não invasão do lobo mau na residência. Sabe? Vamos dizer que eu queria puxar para a questão de invasão, de roubo, de segurança. Eu poderia começar com os 3 porquinhos. A minha introdução. Tem problema? Não tem problema nenhum. A gente só precisa trazer algum conhecimento de mundo, alguma coisa, algum conhecimento externo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Livro fictício. Na série de livros da autora J.K. Rowling, não sei falar o nome, Harry Potter, é demonstrada a vida de um menino que sofre constantes repressões da família por ser diferente dos demais membros da residência. Aí vamos dizer que aqui eu poderia colocar a questão de, na mesma família tem pessoas de religiões diferentes. Aí pode gerar desentendimentos. Aí eu poderia colocar Harry Potter para começar, sabe? Por questão de diferenças e tudo mais. Tá legal? Então eu pego a parte que mais me importa. Fábulas. Na fábula da cigarra e a formiga, é reforçada a ideia de que não se deve apenas se divertir para conseguir prazeres momentâneos, mas também é importante preparar-se para os desafios futuros. Isso aqui, eu descobri ontem que a cigarra e a formiga é um repertório coringa. Eu estava procurando fábulas e eu descobri que cigarra e a formiga é um repertório coringa. Por quê? Porque praticamente todos os problemas é bom a gente evitar desde agora para que no futuro não aconteça mais. Então poderia ser um repertório coringa para começar assim a introdução. Eu acharia até bonitinho. Aqui, tópico frasal e repertório. A gente começa com o tópico, quando é no desenvolvimento, a gente começa com o tópico frasal e depois coloca o repertório e depois a gente coloca o nosso argumento. Como a Esté colocou aí no chat. Tá certíssimo. O que é repertório coringa? Repertório coringa são aquelas frases, aqueles repertórios que a gente conseguiria aplicar em diversos temas, sabe? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um repertório coringa de segurança. Aquele repertório eu poderia utilizar em diversos temas que falam sobre segurança, sabe? É basicamente isso o repertório coringa. Então pode-se usar, por exemplo, no D1, usar série atípica, no D2 sobre BBB. Poder, tu pode. Recomendo? Não recomendo, mas tu pode. Não tem problema nenhum, principalmente o BBB. Tá legal? Então fechamos aqui os repertórios fictícios e agora vamos para os repertórios reais. Repertórios que existem, repertórios que de fato existem. Dado estatístico. Dado estatístico. O que é dado estatístico? Eu falar tantos por cento da população fala isso aqui e aquele outro. Né? De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, a taxa de analfabetismo diminuiu de 6,8% para 6,6% de 2018. Não. Dado estatístico. Vocês vão se lembrar de dado estatístico na hora? Possivelmente não. Por isso que eu até falo, gente, não estudem tanto, não foquem tanto em questão de dado estatístico, porque realmente a gente não vai lembrar de dado estatístico, convenhamos. Mas pode usar. Notícia. Segundo o portal de notícias do Veja, o Brasil registrou cerca de 290 denúncias de violência contra a mulher por dia em 2020. Uma notícia saída lá no portal do Veja. Por que eu coloco, PNAD aqui? Por que eu coloco portal de notícias do Veja? Porque isso vai servir para legitimar o meu repertório. Se eu tiro essa parte, vamos dizer aqui, eu apago isso aqui. Aí eu coloco o Brasil... Eita. Calma, eu acho que tem erro de português. Segundo portal, o Brasil... Aqui. Tá errado. O Brasil registrou cerca de 290 denúncias por... Tá, mas quem disse isso? Quem disse? Porque eu já vi muita redação que a pessoa coloca, mas cadê a fonte? Você tem que sempre colocar. Se tu não coloca, perde ponto por não legitimar o repertório. Bora lá.
dado estatístico, notícia, retomada histórica. A retomada histórica, muitas pessoas de humanas, nesse momento, é a hora delas brilharem. Por quê? Retomada histórica é um negócio muito legal. Eu não sou muito bom em história, mas ano passado eu usei história no meu texto. E não é, assim, falar explicadamente a história, como aconteceu, tal, não precisa disso. Não é necessário. Olha esse repertório aqui. Durante o governo de Getúlio Vargas, ocorrido no século XX, eu nem lembro quando ocorreu o governo de Getúlio Vargas. Só sei que foi no século XX. Porque a maioria dos presidentes foi no século XX, sabe? Então não me preciso explicar detalhadamente cada ponto. Coloquei isso aqui simplesmente e é isso. Houveram diversas evoluções no que se refere à tecnologia no país. Nossa, eu falei de ditadura, eu falei de... Não precisei, porque eu quero falar, por exemplo, da tecnologia, da evolução tecnológica. Aí eu coloquei que realmente aconteceu tecnologia no país durante o governo de Getúlio Vargas, sabe? Eu só peguei a parte que me importa, não precisei pegar a questão de AI-5, de AI não sei do que, não precisei nada disso. Eu só trouxe aqui a questão que me importa, que é a questão de tecnologia nesse momento aqui, tá bom? Frase. Você aconselha colocar segundo o filósofo, segundo, de acordo com, conforme, pode usar qualquer uma dessas expressões para colocar filósofo, não tem problema nenhum. Eu não gosto de fazer desse modo. Cada pessoa faz de forma que se sente mais confortável para iniciar com o tópico frasal. Calma, a gente quer que você tá falando aqui no chat que eu não tô. Mas eu sempre recomendo, gente, converse com o tópico frasal. Porque como o tópico frasal é só uma síntese, né? Melhor começar com o tópico frasal. Tá, bora lá. Frase. A frase é a queridinha de todo mundo. Por quê? A frase a gente decora, a gente consegue treinando desde já, a gente consegue tirar lista de repertórios de frase, pensamentos e tudo mais. De acordo com o político Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Ponto. Não precisei explicar detalhadamente da vida dele. Ele foi o presidente que atuou nesse... Não preciso falar da vida dele, só precisei simplesmente colocar político, já legitimou o meu repertório. E eu disse o pensamento dele. É claro que todos esses repertórios não estão sendo apenas colocados aqui e aí isso acabou. Só coloquei meu repertório ali e aí isso acabou. Não, eu vou colocar esses repertórios e vou ter que explicar qual a relação desses repertórios com o meu argumento, né, para deixar o repertório produtivo. Não adianta eu simplesmente jogar repertório lá e querer que o corretor aceite de qualquer maneira. Eu vou ter que explicar para deixar o repertório produtivo. Tá legal? Pronto, conhecimento científico. Conhecimentos científicos são todos aqueles conhecimentos que a gente adquire, por exemplo, em biologia, física, química. A gente pode usar isso na nossa redação. Tá? Por exemplo, de acordo com estudos da odontologia, a utilização de fio dental para limpar os restos de comida previnem diversas doenças bucais, como a cárie, sabe? Isso aqui não é uma coisa absurda. Isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Eu só trouxe isso aqui como uma forma de repertório, entende? Então não precisa eu quero puxar um repertório que, sabe, eu puxar lá do fundo do cérebro não dá. Puxa qualquer repertório e foca nele e tudo mais. Tá? Então aqui não é uma coisa assim, nossa, super absurda, super inovadora, sabe? Eu simplesmente coloquei, de acordo com a odontologia, utilização de fio dental, serve para isso aqui. Outro, alusão à vida de famosos. Esse aqui, o pessoal que assiste Fofocalizando vai gostar. Mas enfim, alusão à vida de famosos. Quando você pode colocar na tua redação o que está acontecendo na vida dos famosos. Tu pode falar da vida deles. Isso serve como comprovação. Quer colocar o Leão Lobo na tua redação? Não pode. Quer colocar a Carol Conká na redação? Não pode. Não tem problema nenhum. É uma ótima forma. E é um repertório real. É um repertório real. São exemplos reais. Por exemplo, o cantor e compositor Renato Russo faleceu na década de 90, vítima de complicações de saúde por conta da AIDS que possuía. Doença essa que pode ser ocasionada pela falta do uso de preservativo durante o ato sexual. Então aqui eu trouxe, já tentando puxar para a questão de falta de prevenção, doenças sexuais e tudo mais. Tá legal? Então a gente pode trazer... eu quero falar da Carol Conká. Pode. Quero falar do Big Brother Brasil. Pode, não tem problema nenhum.
inclusive, são repertórios reais, que tu pode usar como exemplo na tua redação, como repertório realmente. Tá legal? Legislação. Essa aqui também é queridinha de muitos, porque a legislação é um repertório que a gente consegue usar em basicamente muita coisa. Aí eu trouxe aqui um repertório que é coringa, que a gente consegue usar também vários temas, que é o artigo 3º da Constituição. De acordo com o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, é dever da República Federativa do Brasil promover o bem-estar, o bem de todos, porque já fica na minha mente, bem-estar, bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse aqui é um ponto que a gente consegue usar realmente em diversas situações, né? Preconceito. Quando a gente fala que promover o bem de todos, só esse bem de todos a gente já consegue englobar em tanta coisa. O que é o bem de todos? Segurança é bem de todos. Saúde é bem de todos. Sabe? Então a gente consegue também englobar em diversos pontos. Tá legal? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Na legislação eu posso colocar os artigos da Constituição brasileira, né? Sim, inclusive esse aqui foi um artigo 3º da Constituição, inciso 4º. Colocar repertório de alusão à vida de famosos é melhor que usar filmes e séries? Com toda certeza. Por quê? Porque a alusão à vida de famoso é repertório real. Filme e série não é repertório real. Quando tu fala dos acontecimentos dos famosos, separação, traição, não sei o que, coloca isso que vai dar bom. Porque é repertório real. Diferentemente de filmes e séries, que são repertórios fictícios. Na falta de empatia? Pode ser usada na falta de empatia da legislação? Não entendi. Acho que não. Falta de empatia, não consigo relacionar assim. De como aumentar meu repertório. Tá, vamos lá, repertório. A gente vai estar trabalhando isso durante o tempo. Aí eu vou estar trazendo frases, vou estar trazendo alguns filmes, algumas coisas que a gente vai estar conversando. Mas, como aumentar o repertório? Repertório está em tudo que você vê, faz e assiste. Eu estou assistindo o Jornal Nacional. Aquilo lá é repertório. É claro que agora está só dando coisa de coronavírus, que nem adianta muito assistir, né? Porque a gente acaba entrando numa depressão. Mas é repertório. Notícia é repertório. Mas quando tu está assistindo um filme, vai anotando, assim, os pontos que tu consegue ver que a gente consegue englobar na nossa sociedade. Tá acontecendo preconceito porque o menino é autista. Eu vou anotar isso aqui no meu caderno. Sabe? Tu vai estar estudando a todo momento. Tu tá assistindo um filme, tu tá estudando. Tu tá assistindo um jornal, tu tá estudando. Tu tá vendo fofoca na internet, tu tá estudando. É claro que não é motivo pra chegar com a tua mãe, com o teu pai e falar eu tô assistindo fofocalizando porque eu estou estudando. Aí também não dá muito certo. Mas a todo momento tu vai estar em constante estudo em relação ao repertório. Tá legal? Gente, pode usar a legislação na falta de empatia. Oi? Repete, eu não escutei, desculpa. Pode usar a legislação na falta de empatia. Olha, falta de empatia. Eu só não consigo pensar agora. Talvez nessa questão de bem de todos. Bem de todos. Não, acho que não tem muito a ver diretamente. Acredito que a Constituição seja mais quando a gente vai criticar o Estado. Porque como o Estado... Olha, porque como esse repertório aqui, ó. A República Federativa do Brasil é o Estado, basicamente. O Estado, ele que tem o dever de promover o bem de todos. Então vamos dizer que eu vou queira falar mal do governo. Então posso colocar esse repertório aqui para falar mal do governo. Mas empatia... Não consigo pensar agora de cabeça a Constituição. Acredito que tem frases que são mais diretas, assim, na questão de empatia, que a gente consegue aplicar mais diretamente. Mas Constituição não consigo pensar agora de cabeça. Tá legal? Alguma dúvida mais? Eu não sei se faltou alguém. A gente vai acabar daqui a pouquinho. Só se tiver alguma dúvida, eu vou responder. A aula aqui acabou. Agora só vou ficar para dúvidas. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu não sei se eu pulei alguém. Não sei se teve alguém que eu não consegui responder. Tudo certo? Eu teria, tipo, eu perguntei no chat e me responderam, mas eu queria que o senhor falasse. Música. Tipo,
eu fiz uma redação nos últimos dias sobre padrão de corpo, alguma coisa do tipo. E aí eu usei a música da Beyoncé, que é Greatest Hurts, que fala sobre que a beleza dói, como a mídia pressiona as pessoas a seguir o padrão e tal. E aí, é isso. Eu queria saber se funciona colocar música também. Pode usar música sim, com toda certeza. Tem uma música, aquela do, acho que é Cazuza, né? Vejo o futuro... Calma, deixa eu só pegar minha cola aqui. Eu acho que é essa. Que também a gente consegue aplicar em diversas situações. Inclusive, Do nada, Beyoncé na redação. Ai, gente. Cadê? Cazuza? Professor, Pode falar. o senhor acha que tipo, a maioria das redações nota 1000, eles têm mais repertório reais ou fictícios? Eu vejo mais frase. Pra ser sincero, eu vejo muita gente colocando frase. Por isso que eu até falei, é o queridinho de todos. Porque a frase é um negócio que a gente consegue decorar e tudo mais. A gente tem uma listinha de frases. Mas, se tu quiser, assim, ser mais específica naquele tema, no teu argumento, a gente pega os outros. Mas tem muita gente que começa a introdução. Se você for prestar atenção, tem muita gente que começa a introdução com ficção. Né? Começa com música, começa com filme, com série. Né? Um monte de gente começou a introdução com Coringa, com aquela série Os 13 Porquês e tudo mais. Aí, no caso, a gente, para usar frase, a gente meio que vê frases, fica vendo frases de filósofos e essas coisas. Onde a gente pode achar essas frases? Sim, eu vou estar trazendo para vocês algumas frases, mas vocês podem pesquisar assim na internet, sabe? Frases, mas é melhor vocês colocarem frases que tenham a ver diretamente com o argumento de vocês, e não diretamente com um tema. Porque assim, vamos dizer que eu queira falar que a escola é culpada em relação a sei lá, algum preconceito que existe em relação às doenças mentais, né, que teve a questão do ano passado. Aí é melhor pesquisar frases que falam da educação. A educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. No entanto, não é isso que é visto na realidade, já que, sabe? Então, é bom pesquisar repertórios que tem muito a ver com o meu argumento. Por exemplo, a escola. Eu uso essa frase aí. Tá legal? Mas eu vou estar trazendo uma lista aí para vocês de repertório. Inclusive, no meu PV, se vocês forem lá no meu privado, digitem a palavra. Deixa eu ver aqui só qual é a palavra-chave. A palavra já é a letra. Repertório está aqui. Vou lá no meu PV e digita a letra F. Sem nenhum emoji, sem nenhuma palavra em seguida, sem nada do tipo. Digita a letra F e vai chegar automaticamente material com 10 repertórios para vocês. Nossa, que rápido! Letícia. Do cantor e compositor Cazuza. Cadê? Aí tem essa música do Cazuza, que também se encaixa em diversas situações. Música Cazuza é comparada o futuro e o passado. O futuro e o passado. Em que os problemas estão sendo repassados de geração em geração. Sabe? Pronto. Isso aqui também é um argumento, uma frase coringa, uma música coringa. Enfim. Tá? Então a gente pode usar diversos tipos de repertório na nossa redação. Revisão. Vamos para a revisão para a gente ir embora. Opa, sobe aqui. Repertórios, o que são repertórios? São todos os conhecimentos externos. Alguém ia falar? Matheus, a respeito da redação nota 1000, o senhor vai colocar aqui ou no grupo do WhatsApp? Que eu quero ver esse modelo. Em relação a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? A gente vai agendar o próximo encontro. E aí eu vou trazer para vocês uma redação nota 1000 e eu vou mostrar para vocês aquela questão de conectivos.
conectivos entre parágrafo, intraparágrafo, conectivos para começar. Se no tema vier a palavra efeitos, o que é que eu tenho que fazer na minha redação? Vou trazer todo esse negócio para você. Matheus, quem ganhou o sorteio? Quem ganhou o sorteio? Tá lá no Instagram. Já postei nos stories ontem. Queria falar, Cristiane? Pode falar. Eu vi uma vez um colega meu, ele citou Chapeuzinho Vermelho como um repertório sociocultural e tirou, tipo, um notão no Enem, usando simplesmente Chapeuzinho Vermelho. Uma coisa que acho que muitas pessoas, na hora, nem pensa que dá para se encaixar, como você falou dos 6 porquinhos, e por aí vai. Exatamente. A gente vai usando o que a gente se lembrar na hora. Não, tipo, o repertório é todo conhecimento externo, né? Que saem da proposta de redação em si, dos textos motivadores. Então, pode usar qualquer um. Fábula, desenho, filme, notícia, enfim, qualquer conhecimento externo. Tá, o que são repertórios? Todos os conhecimentos externos da nossa proposta de redação. São importantes? De suma importância. É obrigatório usar? É obrigatório usar. Se não usar, perde ponto na segunda competência. Não pode reutilizar os repertórios dos textos motivadores? Sim. Parafraseando, escrevendo de uma maneira totalmente diferente, que o corretor não perceba que a gente está reescrevendo o que está escrito ali. Mas não reescreva com as mesmas palavras e tudo mais. E evite se limitar aos textos motivadores, porque senão pode perder ponto na segunda competência, tá? Então sempre traga para o teu texto argumentos externos, coisas externas para te defender realmente do teu posicionamento. Tipos de repertórios: existem os repertórios fictícios e os reais. Fictícios que não existem na realidade e os reais que existem de fato na nossa realidade. Quais são as características de todos os repertórios? Que todos os repertórios devem ter. Tem que ser pertinente, legitimado e produtivo. Pertinente tem a ver com o que eu quero dizer no meu parágrafo. Legitimado, a fonte do repertório. Produtivo, esse repertório está ajudando o meu posicionamento? Esse repertório está sendo relacionado com o meu posicionamento? Tem que fazer sempre essa pergunta. Exemplos de repertório. Aqui eu trouxe para vocês os repertórios de filme, de série, novela, desenho, conto, livro fictício, fábulas, música e repertórios reais, dados estatísticos, notícia, retomada histórica, frase, conhecimento científico, alusão das famosas e a nossa queridíssima legislação. Tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Pode falar. Eu sempre fiz na redação, mas eu não sei se está errado. Por exemplo, na questão que você falou, a gente não vai ficar perdendo tempo decorando os dados, né? Tipo, tantos por cento de pessoas morreram por causa do Covid, por exemplo. Então, o que eu faço? Às vezes eu pego esses dados na coletânea, ou às vezes, tipo assim, eu invento alguma coisa. Por exemplo, assim, eu coloco que a culpa foi do G1 ou da revista Veja, e que foi tantos por cento, tipo, sem nem fazer ideia quanto por cento real. Aí eu não sei se tem problema, tipo, colocar um dado que, tipo, não é realista. Olha, vai ter problema se for para a terceira banca, que é o seguinte: na redação de vocês vão corrigir 2 corretores, então são 2 pessoas diferentes que vão corrigir a redação de vocês de maneira independente. Então eles vão pegar a tua redação, vão te dar uma nota. Essas notas vão ser somadas, vão ser divididas por 2 e vão dar a tua pontuação lá no final. No caso, se essas 2 notas forem acima, a diferença desses 2 corretores for uma nota acima de 80 pontos, né, se for uma diferença de 120 pontos, por exemplo, para cima, vai para a banca de correção, em que lá eles vão ver se as informações no teu texto estão corretas, sabe? Para poder te dar uma nota real, entende? Então, só nesse momento que talvez eles percebam, mas quando tá só os 2 corretores, eles não vão perceber de maneira nenhuma. Até porque olha, não saiam daqui, porque eu vou mandar o material para vocês. Até porque, como eles leem a tua redação em 3 minutos, eles não vão pesquisar se tu colocou certo, se tu colocou errado. E também se tu for concorrente a nota 1000. Se tu tirou com os 2 corretores nota 1000, aí sim que a banca vai ver se tu colocou as informações corretas, até porque eles não vão deixar ser noticiado no G1 se tá tudo errado, né? Se tu colocou um negócio tudo inventado. Aí já pensou tu fazer uma entrevista, e aí como foi para você tirar uma nota 1000? Eu inventei os dados estatísticos. É terrível, né? A reputação do INEP vai lá pro lixo. Mais alguém? Entendi agora, obrigada. Nada. Mas pegar da coletânea não tem problema não, né?
quando a coletânea já tem, tipo, foi tantos por cento. Não se limita. Não fica só no que o texto motivador está trazendo para ti. Porque tu pode perder ponto. Tá legal? Gente, agora aqui no chat. Material em PDF da aula de hoje. Peguem lá, dê uma leitura, revisada. Chegamos ao final de mais uma aula. A próxima, vamos agendar. Muito obrigada, Matheus. Amei a aula, viu? A próxima pode ser no dia 25. 2 semanas para vocês revisarem, treinarem a redação de vocês, me falarem que os professores, se essa aula ajudou vocês de alguma forma. Dia 25. Mesmo horário, aqui no Meet, começando 10 horas. Hoje a gente tinha começado 9 porque a gente ia revisar, mas de 10 até umas 11h30. Hoje demorou muito porque a gente fez a revisão. Tá ok. Então, na próxima aula, a gente vai estudar sobre os coesivos. Coesivos e formas de organizar o texto a partir da tese. Matheus, o PDF que foi mostrado hoje vai estar disponibilizado no Classroom quando? Olha, eu vou primeiro baixar essa aula que está sendo gravada, aí vai chegar no meu e-mail, vai demorar um pouco para ser processado e tudo mais. Acredito que amanhã. Ou hoje de noite, não sei. Mas até amanhã já tá lá. Tá legal. Então, gente, próximo encontro vai ser no dia 25 de abril, 10 horas da manhã até umas 11h30. E se vocês tiverem a possibilidade, peguem o material, dê uma leitura. Se vocês quiserem também assistir essa aula gravada, vai ficar disponível no Classroom. E vejo você no dia 25. Dia 25 vai ser o mesmo esquema de hoje. Vou mandar o link nos status, no privado de vocês e mais no Classroom. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu vejo... dúvidas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês vão lá no grupo, tá? Como já tá encerrando, eu vou encerrar agora a gravação. Vocês vão lá no grupo, me marca e manda a tua pergunta lá. Eu posso estar respondendo vocês por lá. Preferencialmente, não me mandem no PV, porque como já tem uma demanda grande aqui, então vai demorar bastante. Então manda no grupo que é até mais rápido, porque se alguém souber responder, a gente vai te ajudar e tudo mais. Tá legal? Quer falar, Cristiane? Tá bom, professor. Muito obrigada. E só queria confirmar, vai ser no domingo, dia 25? Vai, 25 vai. Eu não consigo ver aqui. Tá bom, então. Eu vou agendar aqui. Obrigada. Legal. Obrigada, Tchau, professor. Até a próxima aula. Até mais, gente. Até dia 25. Muito obrigado.